Mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo, e eu vou avisando logo que eu gosto de chorar nas minhas mensagens, então você não se espante se você vir que eu estou chorando, é porque a gente não tem como resistir à presença de Deus na nossa vida, amém? Nós estamos na série de propósito de Deus para a nossa família. E eu gostaria de estar dissertando com você hoje sobre uma família que cumpre a vontade do Senhor. Mas antes, eu gostaria que você orasse junto comigo. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. Que não seja eu a falar, mas seja aquilo que Tu queres trazer para os nossos corações. Que a Tua vontade prevaleça e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada irmão aqui presente nesta noite. E te pedimos, ó Deus, nos usa, Senhor, como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que a Tua vontade se cumpra. Mais uma vez nós te pedimos isso em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém. Uma família que cumpre a vontade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. Efésios 5, do 5 ao 20. E diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu trago de Deus alguns princípios que precisam fazer parte de nossas famílias. E firmado pela palavra de Deus, se encontra em Provérbios 9 e 10, você só acompanhe, depois em casa você lê e medite, diz assim: o temor do Senhor é o espírito da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, pelo Espírito de Deus, eu quero trazer hoje sabedoria e entendimento para a sua vida, para que você possa seguir a vontade de Deus e fazer aquilo que está proposto no coração de Deus para você. Isso para que possamos cumprir a vontade do Senhor, a ser realizado nesse tempo oportuno, que é influenciar a nossa cidade com o testemunho e a vivência da nossa família. Deus tem um propósito para as nossas famílias. Nós fomos criados com o intuito de influenciar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E através da convivência familiar, nós somos responsáveis para transformar essa cidade, para fazer com que essa cidade conheça a Cristo através do nosso testemunho. Mas antes eu quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança, dizendo que o plano de Deus não é apenas para o homem sozinho, mas para toda a sua família. Nós, como homens, irmãos, temos a responsabilidade de ministrarmos sobre a nossa família. E o nosso ministério maior se torna a nossa família. Às vezes nós estamos procurando em Deus qual o ministério onde eu posso me encaixar, o que eu posso fazer para o Senhor.
Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é ministrar sobre a sua família. O posicionamento de um homem de Deus sempre deve envolver a sua família. O homem, além de ser fiel à sua esposa, deve conduzir seus filhos no caminho do Senhor. E eu quero abrir um parênteses aí, porque a Bíblia diz que os filhos não são nossos, são de Deus, né? Às vezes a gente, é meu filho, eu tenho orgulho do meu filho, mas eles não são nossos, são de Deus. E eu vou te provar isso. Salmos 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. E diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uma recompensa que Ele dá. Então, os filhos, meus irmãos, é de Deus. Nós temos que cuidar com muito zelo, com muito carinho, com muito amor, porque eles são de Deus e nós temos que prestar contas a Deus, aquilo que nós ministramos na vida dos nossos filhos. Continuando, falando sobre o homem, e numa vida de santidade, o que exigirá deles não só conselhos, mas todo um acompanhamento, investimento, ministração na vida espiritual dos seus familiares. Nós temos que ministrar, nós temos que ensinar, nós temos que aconselhar, porque Deus nos fez para que a nossa família, além de ser uma família abençoada, seja também uma família que venha influenciar as outras que não conhecem a Cristo. Este exemplo foi dado na Bíblia por Josué. Lá em Josué 24:15, se você puder abrir rapidamente, diz assim, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa foi a declaração de Josué. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse texto reflete a responsabilidade de Josué de não apenas buscar ao Senhor, mas de servi-lo com toda a sua família. Buscar a Deus em família, meus irmãos, só tem a nos acrescentar. Nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais hábeis, nós nos tornamos mais sábios, nós nos tornamos mais sensatos em tudo o que fizermos na vida, porque nós temos uma família abençoada. E esses dias eu tenho refletido sobre um podcast que eu ouvi do Douglas de Jesus Cop, ele dizendo: você se importa com o sonho de Deus? Você se importa com aquilo que Deus tem no coração para a vida de cada um de nós? E aí eu coloquei nesse inteirinho e eu disse: será que eu me importo com o sonho de Deus para a minha família? Porque nós estamos acostumados a chegar, Senhor, olha o meu sonho. E às vezes o seu sonho condiz com aquilo que está na Bíblia, condiz com aquilo que Deus talvez deseje de você. Aí eu quero ser um missionário, eu quero propagar a palavra de Deus, eu quero investir na tua palavra, eu quero fazer algo para o teu reino. Mas será que você busca o sonho de Deus para a sua casa, para a sua família? Você já perguntou, Senhor, qual é o teu sonho para a minha família? Qual é o teu sonho para a minha casa? Eu quero dizer para você o seguinte: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua casa e para a sua família. E se você ainda tem um parente, se você ainda tem alguém da sua família que não aceitou a Cristo, que não está vivendo no caminho do Senhor, continue orando e não desista. Não desista.
porque Deus tem o melhor para a sua família, creia nisso, creia nisso. Então, meus irmãos, eu creio que se pedirmos a Deus para realizar o nosso sonho individual, Ele vai atender, mas quando nós pedimos para Ele realizar o sonho da nossa família, com certeza, nós seremos incomodados para realizar aquilo que Deus quer fazer no nosso lar, na nossa casa. E com isso eu trago o primeiro princípio que diz: nós fomos criados para influenciar as cidades com a nossa família. Nós fomos criados para influenciar as cidades com as nossas famílias. Está no texto que nós lemos, Efésios 5, 15 e 16. E digam: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, falta de sabedoria. O insensato não tem sabedoria, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu quero dizer, não existe uma cartilha em que nos diz assim: olha, é assim que se constitui uma família, é assim que faz crescer uma família, é assim que cuida de uma família. Nós vamos aprendendo com o dia a dia, aprendemos com a experiência dos nossos pais, aprendemos outras coisas, aprendemos com Deus, e assim nós vamos, trabalhando, ensinando. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que a sabedoria, que aquilo que vem de Deus é essencial para a nossa casa, é essencial para a nossa família, porque nós precisamos tentar cumprir o que Ele nos manda fazer. A Bíblia é clara, a Bíblia é explícita, a Bíblia nos ensina a como nós temos que ter um trato com a família, com o pai, com a mãe, com o filho e vice-versa, onde nós precisamos viver em comunhão, em paz e em alegria. Para quê? Para produzirmos testemunho. Então, a sabedoria é especialmente necessária para uma época em que os dias são maus, em que o caminho da santidade não está sempre tão claro, até que se reflita sobre a palavra de Deus e se faça discernimento da sua santa vontade. Eu estava comentando que, anteriormente, o que era certo, o que era errado. Hoje, o que era errado se tornou certo, o que era certo se tornou errado. A sabedoria está indo embora. O que está prevalecendo é a influência, é a moda, é aquilo que fala mais alto. Será que nós vamos deixar o mundo falar mais alto na nossa casa, na nossa família? Será que nós vamos deixar que as coisas que estão lá fora venham influenciar a nossa casa e a nossa vida? Nós precisamos saber qual é a santa vontade de Deus. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter sabedoria. Isso exige de nós leitura da palavra. Isso exige de nós, um envolvimento maior com Deus. Isso exige de nós buscarmos a sua família, você buscar a sua família. Vem cá, vamos sentar juntos, vamos orar juntos, vamos fazer um culto juntos, vamos clamar ao Senhor juntos, vamos buscar a Deus juntos, vamos falar com o Senhor juntos. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Deus tem algo a fazer conosco. Segundo princípio, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. As famílias cristãs devem, aplicar as orientações gerais de Deus para a vida, conforme encontramos na Bíblia. E para isso, não despreze a sua vida de deserto. E eu quero que você preste atenção nisso. O deserto na Bíblia não se trata de escassez, mas sim de intimidade com Deus. De intimidade com Deus. E aí eu te trago um exemplo. O exemplo maior é Jesus Cristo.
Passou 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando para o seu ministério. E ele fez o que fez, revolucionou as nossas vidas, trouxe a salvação, trouxe perdão para os nossos pecados. Por quê? Em primeiro lugar, ele teve intimidade com o Pai. Segundo exemplo, Elias. Elias foi um homem que de uma vez só, ele destruiu e desbancou 400 profetas de Baal. E aí, por ameaça de uma mulher, ele se escondeu numa caverna. Mas Deus diz: Elias, sai daí que aí não é o teu lugar. Eu tenho outras coisas para você, eu tenho outros planos para você. Ele diz: levanta, come e anda. E Elias passou 40 dias e 40 noites andando no deserto. E antes disso, Deus tinha falado para ele: você vai fazer algumas coisas. Eu não me lembro de todas, mas algumas que eu me lembro dizia assim: olha, você vai ungir um rei, você vai levantar o sucessor e outras coisas mais. Elias simplesmente desobedeceu a Deus, ele não fez todas as coisas que tinha que fazer. O máximo que ele fez, ele levantou o sucessor, que foi Eliseu. E mesmo assim, ele foi o homem que não viu a morte, ele foi transladado para o céu. Por quê? Porque os 40 dias, os 40 noites que ele passou no deserto, foi o tempo de intimidade com Deus. Então, quando Deus te levar para um deserto que você acha que está passando por aflições, Deus quer falar ao seu pé de ouvido. Deus está chamando você para dar instruções para você, para falar com você, para ter intimidade contigo, para que você se santifique. Então, se você, família, acha que está passando pelo deserto, diga: Deus quer falar alguma coisa conosco. Se aproxime dele. Busque a sua presença. Busque a sua face. Busque aquilo que ele tem de melhor para a sua vida. O deserto se trata de ficar a sós com o Pai, relacionar com ele e ter prazer nele, para que possamos refletir, para que essa cidade conheça o Deus que trabalha na nossa família, para que possamos refletir para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que não conhecem Jesus. E só podemos fazer isso quando tivermos intimidade com Deus. Quando uma família se relaciona com Deus. Você tem seu momento individual? Louvado seja o nome do Senhor. Você passa algumas horas, alguns minutos lendo a palavra de Deus, meditando sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas faça isso também em família. Reúna-se com seus filhos, com a sua esposa, com os familiares da sua casa e busque a palavra de Deus. Terceiro princípio: enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Não se embriague com vinho, que leva à embriaguez, à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Enquanto o vinho pode controlar a mente de uma pessoa, na Bíblia diz que o vinho tem vários significados. E eu quero colocar um significado diferente aqui. Enquanto o mundo, ou seja, o vinho, representado pelo mundo, tenta controlar a nossa mente, arruinar o juízo, o senso de conveniência de uma família, levando à devassidão. O que nós temos visto hoje, meus irmãos? Famílias sendo destruídas. Pai contra mãe, mãe contra pai, filho contra pai, pai contra filho, e assim sucessivamente. São coisas tão graves, que a gente vê as notícias. São mortes, são assassinatos, dentro da própria família. Isso é o quê? Isso é a devassidão do mundo.
Isso é a libertinagem deste mundo. Isso são a má influência deste mundo que tem entrado nas famílias e tem destruído, tem trazido devassidão, tem trazido ruína. Então, em contraste a tudo isso, nós, como cristãos, nós temos que enchermos do Espírito e levar o autocontrole junto com o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ah, mas é muita coisa para uma pessoa só. Não é não. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós podemos transmitir essas coisas. Uma família pode transmitir uma bondade, uma família pode transmitir o amor, uma família inteira transmitindo mansidão, domínio próprio. Olha que coisa maravilhosa. E as pessoas vão olhar e vão dizer, mas que família é essa? O que está acontecendo? O que eles têm que eu não tenho? Por que eles vivem tão felizes, sorrindo toda a vida e eu não consigo? Aí você pode chegar, abrir o seu rosto, um sorriso, aliás, abrir o rosto não, né? Abrir um sorriso no rosto e dizer assim, eu tenho Jesus na minha vida e na vida da minha família. É Jesus que faz a diferença. É Cristo que realiza estas coisas. E olha uma coisa, a ordem é o imperativo presente. Não se refere a encher-se de uma vez por todas, mas de um padrão regular de vida. Você enche hoje, amanhã enche de novo, no outro dia enche-se mais e mais, e assim sucessivamente, até o dia em que você está completamente cheio. Aí, quando isso acontecer, o papai diz assim, olha, você está sendo demais, vem para mim, volta para casa. Porque a santidade, né, encheu você de um tal modo que não dá mais para você ficar aqui. E aí ele te chama. Mas esse é o objetivo. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos cheios do Espírito, seja uma família cheia do Espírito. E aí, olha o que vai acontecer. Joel capítulo 2, versículo 28. E depois disso o quê? Depois destas coisas, depois de Deus trazer bênçãos para a nossa vida, você vai lá, abre em Joel capítulo 2, e você vai ver as grandes bênçãos que Deus tem para cá, aquele povo naquela época, e Ele abençoa, e Ele promete, e Ele diz, olha, farei de vocês grandes coisas, e aí diz Joel, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os vossos profetizarão, e os vossos, me perdi aqui, e todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens profetizarão. Precisamos de família satisfeita para influenciar essa cidade. Precisamos de família satisfeita para influenciar essa cidade. Por quê? Porque nós fomos criados para influenciar esta cidade, esse estado, esse país, em nome de Jesus. O quarto princípio, louvando com o coração. Efésios 5,19. Falando entre vocês com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Por estar cheio do Espírito, resulta em pessoas alegres, cantando e louvando de coração. As pessoas dessa cidade precisam ver em nós e ouvir em nós a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria da sua família é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua resistência. A alegria do Senhor é aquele que diz, continua caminhando, meu filho, que eu estou contigo.
A alegria do Senhor é que diz: continua caminhando, família, porque eu não vou abandonar vocês. Eu estou com vocês o tempo inteiro. Por quê? Porque as promessas de Deus, meus irmãos, não falham, elas se cumprem, porque Deus é maior. Porque Deus é maior. Então, as pessoas precisam ver em nós a alegria do Senhor, a alegria de Deus. Dizem que, algumas pessoas dizem que você dá a mão para sua esposa e andar de mão dadas na rua, significa mais do que vocês estão namorando, significa tranquilidade, significa amor, significa segurança, principalmente para a esposa. E eu adoro andar de mão dada com a minha esposa na rua. Só que ela tem as pernas mais compridas que eu, ela vai na frente, eu vou atrás, aí vai assim, ó. Mas adoro andar de mão dada com ela. Por quê? Porque ela faz parte da minha família. Eu fico feliz quando sai eu, minha esposa, os meus filhos, e agora as agregadas, né? Que é as meninas que estão namorando os meus filhos. Ah, que beleza, e todo mundo junto assim, ó. Eu me sinto como se fosse um leão, né? Tivesse assim, aquelas crias do lado. Oh, que maravilha! Isso é o quê? É a alegria do Senhor, meus irmãos. A alegria do Senhor que reina na nossa casa, que reina na nossa família. É Deus derramando da sua misericórdia, nos enchendo da sua graça, guardando, livrando. Você já viu quantos livramentos Deus trouxe para a sua casa? Quantos livramentos deu Deus para a sua família? Sem você jamais entender como é que isso aconteceu. É porque Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Ele não se esquece, Ele não se esquece de você. E como é que nós podemos retribuir tudo isso? Sendo alegre, porque nós temos a presença de Deus na nossa casa. Nós podemos dizer, de peito aberto: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o quinto e último princípio, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20, dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa orar com fé, confiando nele como nosso mediador, como nosso Deus e Pai no trono da graça. A nossa tarefa é parecer com Jesus, pois a nossa verdadeira identidade é parecer com Jesus Cristo em nossa família, para influenciarmos a nossa cidade. Presta atenção, a sua família não é sua. Família não é só para se reunir aos domingos e sentar numa mesa, orar e dizer: obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos concede e continua nos abençoando. Família é para refletir aquilo que Deus deseja de nós e influenciarmos aqueles que não conhecem a Cristo. Então, confie naquilo que Deus tem para você. Confie naquilo que Deus tem para a sua família, porque Ele nos chamou para influenciarmos essa cidade. Ele nos chamou para influenciarmos esse estado. Ele nos chamou para influenciarmos esse Brasil. Por quê? Porque nós somos pedras preciosas nas mãos de Deus. Pedras preciosas nas mãos de Deus. Eu quero fazer algo diferente nesta noite. Que você fique de pé. E se você está com seu familiar aqui, que você se junte agora com ele. Eu quero orar pelas famílias. Procure seu familiar. Fique perto dele. Pai, mãe, filho, avô. Junte-se. Você pode vir aqui, João Filho? Márcio, pode vir. Vai lá, Jefferson. Vai com a Lívia. Tem gente daqui do louvor? Vem para cá. Não fique tímido, não.
Vamos ficar juntos. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo teu amor, dispensado em cada família da nossa igreja. Não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas espalhadas por esse país. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que nos purificou, e nos lavou e nos tornou justos pela tua misericórdia. Eu te peço agora no teu nome, nesse nome poderoso, que o Senhor venha abençoar a nossa família, que o Senhor venha abençoar a família desta igreja, com o propósito, ó Deus, de sermos influenciador nesta cidade. E podemos dizer que eu e a minha família serviremos ao Senhor com alegria no coração, cantando e louvando a Deus. Pedimos ao Pai, bota por terra toda a mágoa, toda a tristeza, todo o rancor. Senhor, vai limpando o coração, aquilo que tem atrapalhado a tua vontade, e realiza o teu querer. Promove a bênção em cada família aqui nesta noite. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, se mova nas nossas famílias e realize o teu querer. Trabalha, Jesus. Promove, ó Pai, a tua unção, e que possamos cada dia sermos felizes em Ti. Cada dia nós possamos proclamar Jesus sobre a nossa família. Cada dia nós possamos clamar a Deus e dizer: Deus, louvado seja o teu nome. Faz de nós pedras preciosas nas tuas mãos. Te pedimos que sejamos exemplos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém.